Olá, olá, uma boa noite para todo mundo. Chegamos a mais uma live, Nós na História. Acho que ainda não tem ninguém aí comigo. Olá, boa noite. Já que ainda não tem ninguém aí comigo, a gente vai se ajeitando um pouquinho. Nossa, que nervoso. É que a gente estava começando sempre às 22 horas. Não vai ter ninguém hoje na live, gente. Nós estava começando sempre às 22 horas. E hoje nós começamos um pouquinho antes, às 22h57. Olá, tem alguém aí já comigo? Oi! Hoje é o Nós na História, nossa terceira semana, terceira live. E hoje nós vamos vou contar para vocês a história de dois personagens que tem sim uma história muito interessante. Alguém entrou, a Débora. Oi, Débora, muito obrigada. Você foi a primeira pessoa que entrou na live. Talvez eu faça essa live só para você. Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho, né? Porque Edgar Radeski também entrou. Então, a minha família já está na live. Qualquer coisa, né? A gente vai fazer a live só entre família hoje. É porque a gente começava às 22 e hoje iniciamos às 21h57, 58, acho que era. Mas enfim, né? Se ficarmos entre família ou se até a família me abandonar hoje aqui, gente, eu vou gravar, contar a história mesmo assim, né? Porque depois eu aproveito a gravação. Que nervoso essa espera. Será que hoje ninguém vai entrar? Kelly Dutra. Kelly! Oi, Kelly, tudo bem? Então essa é a live Nós na História. Quem tá chegando aí, eu acho que a Kelly é a primeira vez que tá entrando. Nós começamos às 22, mas hoje iniciamos um pouquinho antes, 21h57, 58, dá um tempinho aí pro pessoal chegar. Já fizemos aqui duas lives Nós na História, toda terça-feira. Já tivemos aqui personagens como Daniel, Ananias e Safira. A Anaí tá entrando também. Oi, Anaí! Gente, que nervoso que isso dá. A Roseli Lago, boa noite, pessoal. A Dani. O pessoal estava acostumado com as 22 horas, né? E hoje nós começamos 21h57. Foi sugestão de um amigo esse horário. Eu achei muito chique esse horário, 21h57. Mas claro que o pessoal estava acostumado aí entrando às 22, né? Então hoje é a nossa terceira live aqui no Instagram, Nós na História. Para quem tá chegando, quem já acompanha sabe, a Leti. Oi, querida. Aqui eu conto histórias de personagens da Bíblia. Olha minha tia Clema. Tia, fez boa viagem. Eu aqui conto histórias de personagens da Bíblia, porque eu quero ajudar você a entender a Bíblia. Porque muitas vezes a gente ouve, né, que é difícil entender a Bíblia, ou a gente lê e não entende. E ou a gente acha que a Bíblia é um livro que não tem nada a ver com os nossos dias hoje, mas sim, tem tudo a ver. Não é aquele livro velho que não tem nada a ver com a nossa vida. Sim, a Bíblia
ela é um manual para as nossas vidas. A história dos personagens tem tudo a ver com nós hoje, com conflitos, com problemas, com dificuldades que nós enfrentamos. E aí a gente tem muitos personagens aí. Uma tia aí tá dizendo que fez uma boa viagem, graças a Deus, que bom, né? Ela estava aqui em Erechim, passeando, visitando um pouquinho. Ela voltou para sua cidade. Então, muitos personagens da Bíblia, a gente pode ter eles como exemplos, né? De coisas que podemos fazer, de atitudes e mudanças que também podemos ter nas nossas vidas, assim como também tem aqueles que nos servem de alerta de coisas que não devemos fazer, né? A Dilson também está entrando, o povo vai entrando, vai chegando e essa live vai ficar salva como as outras. Até agora tem dado certo, né? Quem mais está aí? A Dona Rosa, tudo bem? Dona Rosa, hoje não tem invasão do Samuel na live, tá? A senhora tá sabendo que agora ele tá de férias, tá na praia. E nós temos aqui, então, hoje o Nós na História, com 2 personagens também. Eu não sei se quem tá em casa e entra na live já consegue ver o título que é colocado ali, porque quando eu inicio a live eu coloco um título. E essa história de hoje, você vai ver ali que o título é 2 cegos de Mateus 9. E aí você vai até achar estranho, quem acompanha o Nós na História sabe que eu sempre coloco, né, o Nós na História e o nome do personagem. E eu já quero dizer para vocês, então, tem mais gente chegando aí, o Thomas também. Quero dizer para você também que esses 2 cegos, realmente, eles não têm nome. A Bíblia não fala do nome deles. E eu escolhi justamente essa história para trazer aqui no Nós na História, para que você, olha aí, meu cunhado Michel, tudo bem, Michel? Você que está entrando aí agora, pode compartilhar também com seus amigos. Nós na História para toda a família. Toda a família pode ouvir, são histórias da Bíblia, de personagens da Bíblia, que sim, que tem tudo a ver com a nossa vida hoje, são exemplos que podemos seguir, às vezes histórias que nos servem de alerta, de coisas que não devemos fazer. E eu estava contando aqui sobre os 2 personagens de hoje, que são 2 cegos de Mateus 9, porque a história de hoje, né, permitiu acontecer na vida desses 2 cegos. E mesmo que eles não tenham nem o nome deles revelado na Bíblia, como é importante essa história para as nossas vidas até hoje e o quanto é importante, porque quando Deus, Ele meio está reconectando aqui. Acho que deu uma caída. Oi, Kátia, tudo bem? A Kátia também entrou aí com nós hoje. Então, quando Deus ele inspirou o escritor para relatar essa história, e mesmo que seja uma história de personagens que ficam no anonimato, nós devemos sim vê-las como histórias que têm a mesma importância de talvez grandes nomes, aí como Daniel, como Davi, como Débora, como João Batista. Então você vai ver que hoje esses personagens, eles ficaram no anonimato. Nós não sabemos detalhes da vida deles. E por isso que hoje a Nós na História vai ser um pouquinho diferente, mas é muito interessante a gente entender todo esse contexto histórico, esse cenário histórico e geográfico dessa história. Então, como eu estava falando antes, a história de hoje está no livro de Mateus. E Mateus já é o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia. E nesse primeiro livro aí, a gente encontra no capítulo 9 um cenário todo, uma história toda, que na verdade traz para nós o relato de um dia de Jesus, né? De uma rotina de Jesus. Isso é muito interessante. E eu falei para vocês que sempre vou deixar aqui dicas também, algumas dicas, né? E eu quero então dizer hoje que esses primeiros livros da Bíblia são o livro de Mateus, do Novo Testamento, né? Que o cenário é o Novo Testamento. Então aí nós encontramos Mateus, nós encontramos, olha, o Ângelo também tá aí, a Rose Boareto tá aí. Nós encontramos o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João na sequência, os 4 primeiros livros do Novo Testamento.
E esses livros, então, são conhecidos como os evangelhos, e aonde eles relatam exatamente desde o nascimento de Jesus, desde que Maria, né, recebeu a visita de Deus através do Espírito Santo e gerou no seu ventre Jesus, até Jesus nascer, passar pela adolescência, crescer e já, né, na vida adulta, Jesus exercendo o ministério dele aqui na terra. Então esses evangelhos contam toda essa história de Jesus, né? Aí a gente vai ver assim, quando a gente começar a ler esses evangelhos, nós observamos que Mateus, né, ele tem uma linguagem, uma maneira de colocar as histórias, as situações. Marcos, ele era um pouco mais objetivo, mais direto, mais prático. Lucas, ele era um médico, então ele era um pouco mais detalhista. E também nós temos o Evangelho de João. E João era então, né, o discípulo de Jesus, assim, puro amor, né? Jesus, então mesmo ele era conhecido como o discípulo amado de Jesus. Ele mesmo se chamava de discípulo amado de Jesus. Então, quem que tá aí? A Vani! Oi, Vani, tudo bem? Para quem tá entrando, conhecendo nós na história, eu conto aqui personagens, né, bíblicos, que a gente acha às vezes que tá tão distante da nossa realidade, mas tem tudo a ver com as nossas vidas até hoje. Então eu tô falando aqui desse cenário que a gente encontra essa história de hoje, falando de alguns livros do Evangelho da Bíblia, do primeiro, né, do Novo Testamento. E então, nesse livro de Mateus, no capítulo 9, nós encontramos a história desses dois cegos. Mas para a gente chegar nesses dois cegos, eu quero que você então acompanhe comigo aqui sobre o que estava acontecendo nesse capítulo 9 aí de Mateus, que era um dia de Jesus. Assim como nós temos a nossa rotina, o nosso dia a dia, Jesus também tinha o dia a dia dele, né? Então, quando ele acordava, ele ia no templo, depois ele voltava para casa, e aí nesse cenário já acontecia que alguém procurava ele e ele realizava um milagre. Iam procurar ele em casa, daqui a pouco ele estava na rua e as multidões o cercavam e ali também solicitavam, né, por Jesus. Então tudo isso acontecia e a gente vê essa história. E uma dica que eu quero dar aqui para vocês também, que quando nós vamos ler muitas vezes essas histórias, às vezes é legal a gente pegar até um mapa para a gente se situar, para entender também o cenário geográfico da situação, porque muitas vezes na nossa cabeça a história está acontecendo e a gente acha que é tudo muito distante, tudo muito longe, porque nós estamos longe, né, de tudo isso que aconteceu. Por isso que eu quero dizer que eu nunca fui para Israel, mas o meu marido já teve a oportunidade de ir, e alguns amigos que a gente conversa que vão para Israel, eles comentam exatamente isso, de que quando eles estão lá, eles conseguem entender geograficamente a distância desses lugares e dessas coisas que aconteciam. A pessoa está em Jerusalém, aí foi para Belém, foi para Nazaré, foi para Cafarnaum. Então tem coisas aí, tem lugares, tem cenários que é tudo muito perto, que tu vai a pé, mas tem lugares, claro, que é uma distância um pouco maior. Então muitas vezes a gente vai entender essas histórias, também entendendo através de um mapa, essas distâncias, né, esse cenário. E aqui no capítulo 9 de Mateus, a gente vê um cenário geográfico de tudo muito perto. Então, quando Jesus está no templo e volta para casa, essa casa era a casa, provavelmente que foi a casa da sogra de Pedro. E essa casa também era próxima do mar, né? Era beira-mar. Então Jesus ele ia no templo, Jesus ele ia no barco, Jesus ele voltava para casa, e isso tudo era muito próximo. E nesse cenário a gente vê aí dois cegos que a história conta que eles seguiam Jesus. E é algo maravilhoso a gente ver que eles não conseguiam enxergar Jesus, mas eles conseguiam, né, crer que Jesus poderia fazer algo também por eles. E esses dois cegos seguiam Jesus. Eu imagino daqui a pouco que eles ficavam um pouco à distância,
um pouco chegavam mais perto de Jesus, mas eles estavam ali seguindo Jesus, é o que conta essa história. Então, aqui Jesus ele estava no templo, depois ele volta para casa e na casa da sogra de Pedro acontece a cura de um paralítico. E as pessoas, como os amigos desse paralítico queriam levar, aí tem mais gente entrando, a Nayara, a Loriane, tudo bem, Lori, quanto tempo? Então, quando Jesus ele chega novamente em casa, os amigos desse paralítico querendo ajudá-lo e a multidão cercava a casa de Jesus porque queria ouvi-lo, era muito difícil eles conseguirem chegar com Jesus até a casa, chegar com o paralítico até a casa onde Jesus estava então ensinando. Eles fizeram eles abriram um buraco no teto da casa, eles subiram pelo telhado, abriram um buraco, desceram esse paralítico e no meio da casa, da sala onde Jesus estava, e Jesus curou esse paralítico. E esses dois cegos, os personagens da nossa história, estavam por ali. Eles não podiam ver o que Jesus estava fazendo, mas eles estavam ali, no meio, né, nesse contexto. E eu imagino assim, muitas vezes a gente ouve falar, né, que quando uma pessoa tem a falta, por exemplo, aqui o cego, eles não podiam ver, mas aí a gente imagina que eles podiam ouvir, né? Parece que Deus, ele compensa, né? Dando assim algo mais em alguma área. Então, por exemplo, aqui eu imagino que eles ouviam muito bem. Então, eles ouviam o burburinho, ouviam a multidão que comentava: agora Jesus foi para cá, agora Jesus foi para lá, agora ele curou um cego, agora ele curou um paralítico, né? E eu imagino que eles ficavam ouvindo atentamente tudo. E outra coisa que nos chama a atenção aqui na história desses dois cegos é que eram dois cegos que estavam juntos. Não era uma pessoa não cega cuidando do cego, né? Eram dois cegos. E às vezes a gente também ouve falar assim que um cego guiando o outro cego não vão chegar a lugar nenhum, né? Mas não foi o que aconteceu com esses dois amigos cegos, não. Eles chegaram sim onde eles queriam chegar e nós já vamos chegar lá. Então, Jesus cura aquele paralítico. Aí os dois cegos estão por ali seguindo Jesus. Jesus vai até o barco. E aí lá Jesus, nesse momento que vai até a beira-mar, que Jesus vai lá também falar para aquelas multidões que estavam lá, Jesus vê Mateus, o seu discípulo, que era coletor de impostos, e Jesus chama Mateus para então seguir Jesus. E Mateus, que era considerado então um homem pecador, né? Então a Tânia também entrou aí. Oi, Tânia. Jesus então, que Mateus era considerado então um homem pecador, ele se arrepende, ele deseja restituir, né, tudo aquilo que ele cobrou indevidamente das pessoas, né, como coletor de impostos, e ele decide seguir Jesus. Jesus convida para seguir ele, e é assim que aconteceu que Mateus começou a seguir Jesus. Aí depois dessa situação, gente, tudo isso acontecendo num dia a dia de Jesus. E esses dois cegos ali, seguindo Jesus no meio de tudo isso. Talvez, às vezes, eles poderiam, quem sabe, parar um pouquinho, né, num cantinho ou sentar, mas eu consigo imaginar esses dois cegos juntos, sem poder ver Jesus, ver todos os milagres que estavam acontecendo, mas eles podiam ouvir. E com certeza o coração deles começou a se encher, né, de fé, de esperança e de que algo Jesus também podia fazer por eles. E eles foram acompanhando. E quando Jesus volta, então, porque Jesus, quando conheceu Mateus, fez até uma refeição com Mateus. Então, sei lá, vamos dizer que era de manhã quando Jesus foi no templo e curou o paralítico. Aí quando Jesus conheceu Mateus, Jesus almoçou com Mateus, né? Vamos dizer assim. Então, gente, aí quando Jesus volta para casa, a história nos conta que a filha de Jairo, que Jairo era um dirigente da sinagoga, ela morreu. E que Jairo, seu pai, veio desesperado
desesperado no meio, né, de uma multidão acompanhou ele, procurando Jesus, e ele chegou para Jesus e disse: a minha filha morreu, mas se o Senhor for comigo, o Senhor pode tocá-la e ela pode ressuscitar. Então Jesus, que a recém tinha conhecido Mateus, chamado Mateus, recebe, né, Jairo e vai com Jairo para a casa dele. Só que no meio do caminho aí de Jesus indo até a casa de Jairo para assim realizar um milagre na vida da filha dele, então uma mulher que já há 12 anos sofria de uma hemorragia, ela consegue também se infiltrar na multidão, porque ela no seu coração e na sua mente pensava: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu posso ser curada. E essa mulher então conseguiu entrar no meio da multidão e ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Só que ela imaginou que ia passar desapercebido. Jesus estava com pressa indo para a casa de Jairo, e nisso tudo, gente, os dois cegos aí seguindo Jesus. E esta mulher, então, que sofria há 12 anos dessa hemorragia, já tinha vendido tudo que ela tinha em tratamento, com certeza, tudo que ela podia fazer na época que ela fez. Ela era considerada impura, era vergonhoso para ela, ela tinha que estar afastada das pessoas em função da hemorragia que ela tinha. Naquela época as mulheres eram consideradas assim, né? Então, ela, no momento que ela achou que ia passar desapercebida, Jesus para e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, né? E é aquela história que a gente conhece, que então os discípulos até disseram: Senhor, a multidão lhe aperta, mas ele disse: de mim saiu virtude. Então a mulher disse que ela tinha tocado, e Jesus então, indo fazer um milagre na casa de Jairo, para atender aquela mulher. E nisso tudo, os dois cegos, os nossos personagens de hoje, também estão aí nesse cenário histórico, acompanhando Jesus, mesmo sem vê-lo. E então Jesus foi até a casa de Jairo, e lá a multidão até começou a rir dele, dizendo que a menina estava morta. Mas Jesus então chamou, né, pediu que todo mundo saísse da casa, chamou seus 3 amigos, Pedro, Tiago e João, porque, né, Jesus era assim, Jesus andava com as multidões, Jesus tinha seus discípulos, os seus 12 apóstolos, né, mas ele tinha 3 amigos, né, que a gente sempre fala disso: Pedro, Tiago e João, os amigos do coração de Jesus. E mais ou menos, né, se você que está me ouvindo tem mais do que 3 amigos, né, você pode se considerar bem feliz, né, amigos de verdade mesmo. E Jesus então com seus amigos realizou ali na casa de Jairo a cura da menina, da filha de Jairo. E Jesus retorna então para casa. E aí quando Jesus retorna para casa, então, gente, esses 2 cegos que acompanharam tudo isso, eles estavam ali no meio da multidão, eles estavam ouvindo os milagres que Jesus estava fazendo, eles estavam acompanhando tudo, mas eles não podiam enxergar. Mas o coração deles começou a se encher de fé, de esperança. E quando Jesus retornou da casa de Jairo para chegar então em casa, quando Jesus estava entrando em casa, esses 2 cegos, eles gritaram, né? Eles então gritaram para Jesus e eles falaram para Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E então Jesus parou para ouvir aqueles cegos. Só que é muito interessante que Jesus, ele perguntou para aqueles cegos: vocês creem, vocês acreditam, né, que eu posso fazer algo por vocês? E aqueles 2 cegos responderam que sim. Então Jesus tocou nos olhos daqueles cegos e disse para ele que seja feito tudo o que a fé de vocês, né, tem. Pela fé de vocês, que seja feito tudo pela fé de vocês. Uau, gente, eu preciso aqui dizer um uau, né? Então Jesus, nesse momento, ele atende esses 2 cegos. Esses 2 cegos que clamaram
pelo filho de Davi, para que ele tivesse misericórdia deles e que fizesse sim um milagre. Eles também estavam crendo que Jesus podia realizar um milagre e eles queriam ver, e eles voltaram a ver, diz a história. A história desses dois cegos é assim, uma passagem muito rápida, dentro desse cenário todo que eu falei aqui, que eu contei para vocês. E eu quero trazer aqui a história de um outro cego, um pouco mais adiante, também no livro de Mateus, mas no capítulo 20, aí a gente vê a história do cego que tem nome, Bartimeu, que ele era, o que se tem de informação dele também é muito pouca coisa, que ele era cego, se chamava Bartimeu, porque ele era filho de Timeu. E esse cego, ele era, na verdade, ele andava pelas ruas de Jericó, mendigando pelas ruas de Jericó. E quando ele também ouviu Jesus passando por Jericó, que ele ouviu, ele clamou desesperadamente por Jesus. E Jesus, a multidão até dizia para ele ficar quieto, para ele parar. Olha aí a Vaninha, o Jorge, nossa, quanta gente, a Sônia. Depois essa live vai ficar salva, vocês podem conhecer toda a história desses dois cegos do capítulo 9 de Mateus, viu gente? Quem está chegando por aí agora. E então, eu estava falando aqui sobre o cego Bartimeu, que diferente desses dois cegos, que eu acabei de contar a história, quando Jesus, perguntou para eles, então, se eles tinham fé, se eles criam, que Deus poderia, que Jesus era capaz de fazer algo por eles responderam que sim. Aqui para Bartimeu, a multidão quase não queria que Jesus chegasse perto dele, não queria que ele incomodasse Jesus, mas Jesus ouviu ele clamando, Jesus pediu para que trouxessem ele. E para Bartimeu, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Gente, vocês me conhecem e sabem que às vezes eu faço eu na história, né? Eu confesso para vocês que se eu estivesse do lado de Jesus nessa hora, talvez eu não me aguentaria e eu diria: Jesus, ele é cego, ele quer que o Senhor cure ele, né? Mas Jesus sabia, Jesus sabe de tudo, Jesus sabia qual era a necessidade dos dois cegos lá em Cafarnaum e Jesus sabia qual era a necessidade aqui do cego Bartimeu em Jericó. Mas Jesus perguntou, e Jesus sabe até hoje quais são as nossas necessidades, o que nós precisamos, o que a gente precisa que Jesus faça nas nossas vidas, ele também sabe. Mas ele precisa ouvir da nossa boca, né? E como que a gente faz isso? Em oração, contando para Jesus em oração o que nós precisamos. E então Jesus perguntou para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? E então Bartimeu respondeu: que eu veja. Então Jesus também realizou a cura em Bartimeu. E foi nesses dias atrás aí, ouvindo a história de Bartimeu, que eu comecei a pensar então em justamente trazer aqui no Nós na História, a história desses cegos. E eu quero dizer aqui então que se a gente trouxer para a nossa vida hoje essa história, como eu falei lá no começo, que hoje o Nós na História ia ser um pouquinho diferente, Esses dois cegos são anônimos para nós. Nós não temos aí um grande nome de um grande personagem, Mas é uma história muito importante, impactante para as nossas vidas. E eu gostaria que você se imaginasse agora nesse cenário, porque como eu falei, Jesus, ele nos conhece, ele sabe o que nós precisamos, mas ele precisa também saber se nós cremos que ele pode fazer algo pelas nossas vidas. Esses dois cegos são um exemplo de fé, Eles ficaram ali sem enxergar, mas ouvindo e crendo e começaram a desejar e realmente tiveram fé que Jesus era capaz de fazer um grande milagre na vida deles e eles voltaram a enxergar. E hoje, se nós trouxemos essa história para as nossas vidas, eu quero te perguntar: quem é você? Com quem você se identifica aí nessa história? Porque nós podemos nos identificar com o próprio Jesus. Aí você vai me perguntar: como assim, Ana? Nós não podemos ser Jesus. Vocês lembram quem acompanhou aí a live ou quem não acompanhou da semana passada sobre Ananias e Safira? Quando Jesus voltou para Deus, ele tinha dado então, todos os ensinamentos e a ordem que os seus discípulos continuariam fazendo aqui na terra
o que ele fazia em nome dele. Em nome de Jesus, então, os seus discípulos também ensinavam, também eles davam atenção às pessoas, curavam enfermos e até ressuscitavam mortos. E na verdade, em nome de Jesus, até nos dias de hoje, as pessoas que realmente entregarem as suas vidas para Jesus, aqueles que realmente creem de todo o coração, né, no plano de salvação que Deus tem para as nossas vidas. Quem que tá falando aí? A Sônia. Ai, Sônia, obrigada, pastora, que maravilha ouvir. Então, ó, toda terça-feira, 21h57, nós estamos aqui nas lives e as outras estão salvas aqui também. E aí no canal, aqui no YouTube também, tem um link que leva você lá pro YouTube, onde aqui lá também tem bastante histórias com, né, vários outros personagens da Bíblia. Então, eu aqui estava falando que nos dias de hoje, aquele que crer em Jesus, aquele que se torna um seguidor de Jesus, é claro que existem pessoas aí, né, que tem uma missão, um propósito especial, né, que Deus tem para suas vidas, um chamado especial. Sim, essas pessoas podem realizar em nome de Jesus as mesmas coisas que Jesus realizava e fez naquela época, né, na época, nesse cenário dessa história que eu acabei de contar para vocês aqui. Então a gente pode sim ensinar como Jesus ensinava os princípios de Deus, o que agrada a Deus, né? Nós podemos sim orar por pessoas enfermas e Deus realmente, eu acredito, Ele, né? Ele escolhe pessoas para quem Ele dá esses dons, que realmente são pessoas, né, muito abençoadas, que Ele realmente dá dons e as pessoas podem realizar sim, em nome de Jesus, até milagres. Há poucos dias mesmo nós tivemos aqui em Erechim, na Igreja Brasil para Cristo, a participação do pastor Ali Teodoro, que a gente viu que ele é um homem assim, chamado por Deus, né, que ele realiza em nome de Jesus muitas coisas. Jesus, ele expulsava demônios das pessoas, né, ele libertava pessoas oprimidas. E a gente vê que isso também é possível ainda nos nossos dias, para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que segue a Jesus. E nós podemos então, no nosso dia a dia, ter esse olhar que Jesus tinha, mesmo no meio desta multidão. Jesus parou e olhou para aquela mulher, atendeu ela, ela foi curada. E nós podemos sim exercer esse amor de Jesus no nosso dia a dia. E para as pessoas que chegam até nós termos sim uma palavra de amor, de fé, de esperança, de encorajamento. Vivemos, né, dias difíceis e diferentes nas nossas vidas desde o ano de 2020. Tantas pessoas aí que conseguem ter, né, uma saúde emocional, se manter equilibradas, mas tantas pessoas que não conseguem. E que nós possamos então exercer esse papel de Jesus na vida dessas pessoas. E você pode se identificar com Jesus nessa história, que tinha aquele dia a dia corrido, mas que atendeu as pessoas, né, e que realizou realmente muitas coisas. Aí talvez você está aí me ouvindo e você pode se identificar com a multidão que seguia Jesus. E na verdade aqui a gente vê no meio dessa multidão pessoas que talvez estavam ali só por curiosidade, né? Eu imagino assim, imagina você na sua rua, na sua casa, né? Daqui a pouco um vizinho lá grita, ó, alguém aqui tá curando uma pessoa, né? Aqui tinha um cego que começou a enxergar, com certeza a gente larga tudo e vai ver o que aconteceu, né? Então muitas vezes as pessoas que se juntam a essa multidão, elas vêm num primeiro momento pela curiosidade até. E nós podemos ser uma dessas pessoas que nos aproximamos de Jesus pela curiosidade de conhecer Jesus. Mas também no meio dessa multidão existiam pessoas assim totalmente entregues de coração e realmente vivenciando aqueles milagres de Jesus, seguindo Jesus como Mateus que completamente largou lá, né? Ele estava coletando lá os impostos, ele largou tudo e seguiu Jesus. E assim como, né, Jesus, então, essa multidão que seguia ele, como os dois cegos que também, né, creram de todo o coração em Jesus, nós podemos então fazer parte desta multidão. E também nós podemos ser e nos identificar com esses dois cegos da história.
Muitas vezes, realmente existem pessoas que podem ter essa cegueira física mesmo e que precisam de um milagre, né? E que Jesus pode fazer ou não um milagre, né? Não significa que também Jesus vai curar todas as pessoas, né? Mas também existem, muitas vezes o que eu quero nos trazer aqui nos identificar com esse cego, é que nós devemos justamente abrir os nossos olhos. Não só o olhar, mas o ouvido atento. Essa história, como eu falei, ela é uma história simples, relativamente simples, mas a Bíblia relata ela, porque ela tem o seu significado, a sua importância, com certeza. Então nós podemos abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e declararmos que nós realmente acreditamos que Deus pode fazer algo por nós, que Jesus pode fazer algo pelas nossas vidas. Então eu quero assim nesse Nós na História que você possa pensar aí, né? Com quem que você se identifica mais nessa história e que realmente é uma história que nós podemos trazer para a nossa vida, porque nós vivemos aí uma vida agitada, nosso dia a dia, mas nós podemos, nos dias de hoje, desfrutar de bênçãos de Deus que Ele tem para as nossas vidas através de Jesus, o seu Filho. E eu não faço ideia aí de que horas que são, vocês já sabem que eu preciso dar uma espiada aqui, né? Num relógio que tem aqui, mas esse relógio está parado. Alguém me diz aí que horas são, porque eu não faço ideia. Mas enfim, quem mais entrou aí que eu não tinha dado oi? A Mary, eu acho que também entrou, né? Quando eu começo a contar a história, eu me empolgo ali e aí é difícil que eu vou ler ali os comentários, mas eu tô aqui correndo um olho sempre, né? Eu quero agradecer então todo mundo aí que participou dessa live, você que ficou aqui até o final, que você realmente medite, né, nessa simples história dos dois cegos, porque hoje mesmo nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, mas nós não, como aqueles dois cegos, nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus, né? Ali quando a gente lê as histórias da Bíblia, por exemplo, nesse cenário as pessoas estavam ali vendo, estavam junto com Jesus. Nós mesmos nos dias de hoje, nós não podemos ver, mas como aquele cego, aqueles dois cegos que também não viram, mas eles creram, eles tiveram fé que Jesus tinha algo para a vida deles. E é assim que Jesus tem algo para as nossas vidas também até hoje. Nós podemos contar para Ele quais são, né, as nossas necessidades, o que é, já é 22h36, meu Deus, hoje nós já passamos um pouquinho mais do tempo, né? Muito obrigada aí para a Rose que me deu a hora. Então, realmente, Jesus, sim, Ele ainda quer fazer muitas coisas nas nossas vidas, como Ele fez na vida daqueles cegos, né? Então, eu quero aí deixar um beijo para vocês, essa live vai ficar salva até terça-feira que vem, então, né, no nosso próximo aí, Nós na História. Um beijo para vocês, tchau, boa noite. E vamos ver se dá tudo certo aqui para desligar, né? Gente, eu confesso que hoje é a terceira live, mas eu tô mais nervosa. Parece que cada vez eu fico mais nervosa, né? A gente deveria ir acostumando, acostumando a diminuir o nervoso, né? Mas eu fico um pouquinho mais nervosa, né? Não sei, a gente vai precisar se acostumar, né, com tudo isso. Mas que Deus os abençoe. Beijo para vocês. Tchau, boa noite. Vamos ver, né, gente? Vai dar tudo certo. Essa é sempre aquela hora que, na verdade, a gente clica. Agora vamos encerrar.